A porta rangeu como um grito abafado no coração da tempestade, e ali, encharcado até os ossos, estava ele, um estranho de olhos que cortavam a escuridão como lâminas de luz. Por favor, murmurou o homem, a voz rouca engolida pelo trovão, eu não tenho para onde ir. No instante em que João estendeu a mão para puxá-lo para dentro, soube que aquela noite mudaria tudo, não era só um abrigo da chuva, mas o portal para um segredo que poderia destruí-lo ou salvá-lo. E enquanto o relâmpago iluminava o rosto marcado de fadiga do visitante, João sentiu o peito apertar com um terror doce, amor, à primeira vista, em meio ao caos. João fechou a porta com um baque surdo, o vento uivando do lado de fora como um lobo faminto. A casa em Alfama, com suas paredes de azulejos rachados e o cheiro de jasmim murchando no ar úmido, parecia ainda mais claustrofóbica naquela noite de novembro. Ele era professor de piano há 15 anos, um homem de 42 que vivia entre as teclas pretas e brancas de um Steinway antigo, ensinando alunos relutantes a extrair alma de melodias frias. Solteiro, gay assumido em uma Lisboa que ainda sussurrava preconceitos nas esquinas, João havia aprendido a se proteger com silêncios elegantes e sorrisos educados. Mas agora, ali na sua sala de estar improvisada, com o estranho pingando água no tapete persa de sua avó, ele se sentia exposto como uma partitura inacabada. Desculpe a invasão, disse o homem, tirando o casaco encharcado e revelando uma camisa social colada ao torso, delineando músculos que sugeriam horas em academias de luxo, não nas ruas de pedra de Alfama. Meu nome é Miguel. O carro quebrou na ladeira, e o telefone. Bem, a tempestade comeu o sinal. Seus olhos, de um verde profundo como o Atlântico em fúria, varreram o ambiente, o piano no canto, iluminado por uma lâmpada de abajur amarelada, as fotos emolduradas de João com alunos antigos, todos sorrindo em recitais ensolarados, e, na parede oposta, um quadro abstrato de tons azuis que ele pintara em uma noite de insomnia, representando o vazio de um amor perdido. João acenou com a cabeça, forçando um sorriso enquanto pegava toalhas do armário. João. Professor de piano. Sente-se, vou fazer um chá. A tempestade vai durar horas. Ele se moveu pela cozinha minúscula, o coração batendo em ritmo de sonata furiosa. Havia algo em Miguel, uma aura de autoridade contida, como um maestro contendo a orquestra, que o desconcertava. Enquanto a chaleira assobiava, João ouviu o homem se aproximar do piano, os dedos traçando as teclas com uma familiaridade que não era de amador. Você toca? Perguntou João, voltando com as canecas fumegantes. Miguel hesitou, os lábios se curvando em um sorriso torto. Há muito tempo. Era o meu escape, antes de tudo. Ele não elaborou, e João não pressionou. Sentaram-se no sofá gasto, o vapor do chá subindo como fantasmas entre eles. A conversa fluiu devagar, entre goles quentes. Miguel falou de viagens a Nova York, de noites em que o jazz o salvava da solidão. João compartilhou histórias de alunos que encontravam coragem nas escalas de shopping. Mas havia pausas, silêncios carregados onde os olhares se demoravam um segundo a mais, e João sentia o ar crepitar como antes de um acorde dissonante. A tempestade rugia, mas dentro da casa, um calor sutil se instalava. Miguel contou de uma infância em Coimbra, filho de um professor estrito que via a música como fraqueza. Ele me obrigava a estudar direito, dizia que piano era para sonhadores sem futuro. João riu baixinho, reconhecendo o eco em sua própria vida, pais conservadores em uma Portugal que ainda lutava contra as sombras do passado, aceitando seu filho gay com um amor relutante, mas sempre com olhares de pena. Eu fugi para Lisboa aos 20, confessou João. Aqui, pelo menos, posso ser eu mesmo, ou tentar. Quando o relógio marcou meia-noite, Miguel se levantou, os ombros tensos. Eu devia ir, mas o carro ainda está lá fora. João olhou pela janela, a chuva caía em cortinas grossas, as ruas de Alfama transformadas em rios negros. Fique. O quarto de hóspedes está vazio desde que minha irmã se mudou. Era uma oferta inocente, mas o rubor subindo pelo pescoço de Miguel sugeriu que ambos sentiam o peso dela. Naquela noite, deitado na cama, João ouviu o visitante se mexer no quarto ao lado, e pela primeira vez em anos, sonhou com mãos entrelaçadas, não com teclas frias. Na manhã seguinte, o sol irrompeu tímido sobre o Tejo, pintando o céu de um azul lavado. João acordou com o cheiro de café fresco, Miguel na cozinha, de mangas arregaçadas, mexendo panelas com uma eficiência que gritava hábito de comando. Bom dia. Fiz ovos e torradas. Nada como um café da manhã português para curar uma noite ruim. Eles comeram à mesa pequena, rindo de anedotas bobas, Miguel imitando um aluno desastrado que João descrevera, e João provocando o sotaque nortenho do outro. Mas sob a leveza, havia camadas. Miguel evitava falar do presente, desviando para o passado sempre que João perguntava sobre o trabalho. Você parece alguém que gerencia impérios, brincou João, limpando a mesa. Miguel congelou por um instante, os olhos baixando para o copo.
Talvez eu gerencie. Mas não impérios, só problemas. Ele mudou de assunto, insistindo em ajudar a arrumar a casa antes de chamar um mecânico. Enquanto varria o chão, Miguel tropeçou em uma caixa velha sob o piano, fotos amareladas de João em um recital anos atrás, ao lado de um ex-namorado, ambos de mãos dadas sob holofotes. O ar ficou pesado. Ele era especial, murmurou João, pegando a foto. Até que o medo dele venceu. Família, sociedade. Você sabe como é. Miguel assentiu, o rosto sombreado. Eu sei. Melhor do que pensa. Ele compartilhou então, em voz baixa, de um amor juvenil em Coimbra, terminado por pressões invisíveis, um pai influente que via a homossexualidade como escândalo. Eu aprendi a esconder. É mais seguro. João sentiu uma pontada, ali estava um eco de sua própria armadura. Eles saíram para o sol, caminhando pelas ruelas de Alfama, o mercado gozando com vendedores de peixes e flores. Miguel comprou um ramalhete de cravos vermelhos, para agradecer, e João aceitou com o peito apertado, como se cada pétala sussurrasse promessas frágeis. Mas o idílio foi interrompido por uma ligação, o mecânico chegara, e Miguel precisava ir. Na despedida, à porta da casa, ele hesitou, os olhos fixos nos de João. Isso não acaba aqui. Jante comigo amanhã. No Barro Alto. João concordou, o coração acelerado como um alegre vivo. Quando o carro partiu, ele fechou a porta devagar, tocando o piano pela primeira vez naquele dia, uma melodia suave de Fauré, cheia de anseio não dito. Os dias seguintes foram um turbilhão sutil. Miguel apareceu para o jantar, levando vinhos do Douro e histórias de vinhedos que pareciam saídas de um romance. Eles passearam pelo Chiado, mãos roçando acidentalmente em multidões, e João se pegou rindo mais, sentindo o mundo em cores vivas novamente. Mas havia sombras, Miguel recebia chamadas urgentes, saindo da mesa com desculpas vagas sobre reuniões. Uma noite, em um restaurante escondido com vistas para o castelo de São Jorge, ele confessou, eu não sou quem pareço. Meu trabalho é complicado. João pressionou, curioso. Complicado como? Miguel suspirou, girando o copo de vinho. Eu gerencio uma empresa. CEO de uma firma de tecnologia em Lisboa. Mas é secreto, não por escolha, mas por necessidade. A mídia, os investidores conservadores. Eles não aceitam fraquezas. As palavras pairaram, fraquezas. João entendeu o código, gay em um mundo de ternos engomados e apertos de mão falsos. Então você se esconde, disse João, a voz baixa. Como eu me escondi por tanto tempo atrás das teclas. A conexão se aprofundou naquela confissão. Eles voltaram para a casa de João, sentando-se ao piano até altas horas. Miguel tocava com maestria surpreendente, dedos ágeis em uma improvisação de jazz que se fundia ao fado melancólico de João. Por um momento, o mundo lá fora, as chuvas de inverno, os olhares julgadores nos cafés, desapareceu. Mas na manhã após, veio o primeiro conflito, um aluno de João, um menino de 17 chamado Rui, cancelou a aula chorando. Meu pai descobriu sobre você, disse o garoto ao telefone. Ele diz que não quer um desses perto do filho. João desligou, o estômago revirando. Miguel, que passara a noite, o encontrou encolhido no sofá. O que foi? Contou, as palavras amargas. Miguel o abraçou, o primeiro toque real, braços fortes envolvendo ombros tensos. Eles não entendem. Mas você está mudando vidas, João. Não pare. Foi o consolo que João precisava, mas também o gatilho para dúvidas. Miguel, com sua vida dupla, poderia realmente ficar. Semanas se passaram em um ritmo febril. Eles se encontravam em segredo, piqueniques no Parque Eduardo VII, noites de cinema no São Jorge, onde mãos se entrelaçavam na escuridão. João sentia o amor crescer como uma sinfonia, camadas de ternura e desejo contido. Mas Miguel se afastava aos poucos, mais chamadas, ausências prolongadas. Uma noite, após um recital onde João brilhou com uma peça de Liszt dedicada a um estranho que se tornou lar, Miguel não apareceu. A mensagem veio tarde, emergência no trabalho. Desculpe. A dúvida se instalou como uma nota baixa persistente. João confrontou no dia seguinte, na casa. Você está fugindo, Miguel? Como todos os outros. O outro negou, olhos flamejantes. Não é isso. É proteção. Minha empresa está em crise, um escândalo pode nos afundar, e eu não quero te arrastar. Mas as palavras soaram ocas, e João saiu batendo a porta, caminhando pelas ruas chuvosas de Lisboa até o Tejo, onde o vento salgado limpava as lágrimas. O conflito escalou quando o passado de Miguel irrompeu.
Um tabloide online publicou fotos borradas, o CEO em uma festa corporativa, braço ao redor de um colega homem, legendas insinuando segredos sujos da elite. A mídia explodiu, otimista até em apuros, CEO gay expõe empresa a riscos. Miguel ligou para João em pânico, voz trêmula. Eles sabem tudo. João correu para o apartamento luxuoso no Príncipe Real, encontrando-o destruído, garrafas vazias, papéis espalhados. Eu devia ter te avisado, soluçou Miguel. Meu ex, ele vazou para se vingar. João segurou, o coração partido por vê-lo tão vulnerável. Nós superamos isso juntos. Mas o mundo conspirava, investidores ameaçavam sair, a família de Miguel, conservadora, de Coimbra, ligava exigindo que ele endireitasse a vida. E João enfrentava seu próprio inferno. O pai de Rui espalhou boatos na escola de música, forçando-o a uma reunião com o diretor. Você é um risco, disse o homem. Pense nas crianças. A tensão culminou em uma noite de gala da Otimista Tech, onde Miguel insistiu que João o acompanhasse como amigo. Vestido em um smoking alugado, João entrou no salão reluzente do Hotel Ritz, mãos suadas. Olhares curiosos os seguiram, sussurros sobre o professor misterioso. Durante o discurso de Miguel, elogiando inovação e coragem, seus olhos encontraram os de João na multidão, e as palavras tremeram. Coragem não é ausência de medo, mas enfrentá-lo ao lado de quem amamos. Aplausos irromperam, mas para João, era uma declaração velada. Porém, o clímax veio no banheiro do hotel. Um investidor bêbado confrontou Miguel, voz alta e venenosa. Você vai arruinar tudo com essa aberração. João, ouvindo da porta, explodiu, aberração. Ele é 10 vezes o homem que você jamais será. A briga ecoou, seguranças intervindo, manchetes no dia seguinte, CEO defende amor em meio a escândalo. Miguel, furioso e grato, puxou João para um táxi naquela noite, beijando-o sob as luzes de Lisboa, o primeiro beijo real, cheio de sal e urgência, mas contido em emoção pura. Recuperação veio devagar. A empresa sobreviveu, com aliados inesperados, um vice-presidente que saiu do armário em solidariedade. Miguel renunciou ao segredo, dando uma entrevista à RTP. Meu amor por João me ensinou que a autenticidade é o verdadeiro negócio. João, por sua vez, organizou um recital comunitário em Alfama, convidando Rui e famílias para celebrar diversidade através da música. O menino tocou uma peça simples, e o pai, olhos úmidos, aplaudiu de pé. Mas nem tudo era resolvido. Um passo atrás veio quando a irmã de João, conservadora e religiosa, visitou de Porto, confrontando-o: você está destruindo a família com isso. Palavras cortantes reviveram velhas feridas, e João duvidou novamente. Miguel, sentindo a rachadura, propôs: vamos viajar. Para o Algarve, só nós dois. Lá, sob o sol de Lagos, eles caminharam pelas falésias, mãos dadas abertamente, um gesto revolucionário para ambos. Conversas profundas à beira-mar desenterraram medos, o pavor de Miguel de perder tudo novamente, o de João de ser sempre o outro. O turning point veio em uma caverna marinha, e quando com ondas, Miguel ajoelhou-se, não com anel, mas com uma partitura antiga, uma composição que escrevera para João. Case comigo. Não em papéis, mas em melodias que durem. Lágrimas misturaram-se ao spray salgado, e João aceitou, selando com um abraço que dizia mais que votos. De volta a Lisboa, desafios persistiram, protestos conservadores na porta da empresa, alunos hesitantes na escola de música. Mas juntos, eles navegaram, João ensinando Miguel a abraçar a vulnerabilidade, Miguel mostrando a João o poder da visibilidade. Um ano após a tempestade, em uma cerimônia íntima no Mirador da Senhora do Monte, eles trocaram votos sobre estrelas, amigos e família reunidos, inclusive o pai de Rui, agora aliado. A história deles se tornou lenda em Alfama, o professor e o CEO que transformaram uma porta aberta em um lar. E toda noite, ao piano, João tocava para Miguel, notas que sussurravam: amor vence tempestades, sempre. A chuva fina de dezembro caía como um véu sobre Lisboa, mas dentro da casa de João, o ar estava carregado de uma tensão nova, elétrica. Após o beijo no táxi, eles haviam cruzado uma linha invisível, não de corpos, mas de almas entrelaçadas. Miguel ficara aquela noite, dormindo no sofá por respeito, mas os olhares trocados pela manhã diziam que o sofá era temporário. Eu não quero te pressionar, murmurou ele, vestindo o casaco enquanto o sol nascia. João, com o coração ainda acelerado, tocou seu braço. Não é pressão. É inevitável. Eles saíram juntos, caminhando pelas ruelas úmidas até um café na Praça do Comércio, onde o cheiro de pastéis de nata misturava-se ao sal do Tejo. Ali, sobre mesas de mármore manchadas, Miguel abriu-se mais. A empresa, Otimista Tech,
não era só pixels e códigos, era um sonho de conectar pessoas, inspirado em sua própria solidão juvenil. Eu construí muros altos para proteger isso. Mas você? Você é a brecha que deixa a luz entrar. João sorriu, mas uma sombra cruzou seu rosto. O recital da semana anterior fora um sucesso, mas os boatos persistiam. Um e-mail do diretor da escola chegara. Precisamos conversar sobre sua imagem pública. O dia se desenrolou em uma dança delicada de rotinas. João deu aulas, uma senhora idosa lutando com Bach, um casal heterossexual aprendendo duetos românticos, enquanto Miguel mergulhava em reuniões virtuais de sua cobertura no Chiado. À tarde, eles se encontraram no Jardim da Estrela, sentando em um banco sob plátanos centenários. Miguel trouxe sanduíches de presunto, e eles falaram de sonhos, João de compor uma suíte para piano sobre Lisboa Quer, Miguel de expandir a empresa para apps de suporte emocional para a comunidade LGBTQ+. Imagine, um espaço seguro, sem julgamentos, disse ele, olhos brilhando. Mas o idílio rachou à noite. No jantar em um tasco escondido no bairro Alto, bacalhau à brasa e vinho verde, o telefone de Miguel vibrou incessantemente. Desculpe, disse ele pela terceira vez, saindo para atender. João observou da mesa, o vinho azedando na boca. Quando Miguel voltou, o rosto pálido, João não aguentou. Quem é? Seu ex. Ou só o trabalho que sempre vence? Miguel recuou como se atingido. É a junta de investidores. Eles viram as fotos. Querem minha cabeça, ou pior, um casamento de fachada, para acalmar os ânimos. A discussão explodiu em sussurros furiosos. Você me prometeu transparência, acusou João. E eu estou tentando. Mas se eu cair, levo a empresa, e empregos de pessoas que precisam. Eles saíram separados, o ar frio cortando como facas. João voltou para casa sozinho, tocando furiosamente uma etude de lista até os dedos doerem, lágrimas misturando-se à raiva. Porque sempre assim. Amor, para ele, era uma sinfonia interrompida, cheia de pausas dolorosas. Miguel, em seu apartamento estéril de vidros e aço, andou de um lado para o outro, o eco da voz de João reverberando. Ele ligara para seu terapeuta, uma mulher discreta em Cascais, desabafando, eu o amo, mas o medo me paralisa. A resposta veio dura, amor sem risco é ilusão. Na manhã seguinte, ele apareceu na porta de João com flores e um pedido de trégua, deixe-me mostrar. Venha à empresa hoje. João hesitou, mas foi, um mundo alienígena de open spaces brancos, telas piscando e jovens codas de cabelos coloridos. Miguel o apresentou como João, meu parceiro musical, e o tour revelou o coração da otimista, um app beta para diários anónimos de coming out inspirado em histórias como a nossa, explicou Miguel. Um coder, um rapaz trans de 20 e poucos, apertou a mão de João, obrigado por trazê-lo de volta. Ele estava se perdendo. Naquele momento, João viu além do CEO, um homem lutando por um legado de inclusão. Mas o conflito não dormia. Naquela tarde, durante a aula de Rui, o menino chegou agitado. Meu pai disse que você é corajoso, mas perigoso. Ele viu no jornal sobre o seu amigo. João engoliu em seco, guiando os dedos do garoto para uma escala suave. Coragem é perigosa mesmo, Rui. Mas é o que nos faz tocar bonito. Depois da aula, ele ligou para Miguel, voz trêmula, precisamos de tempo. Para respirar. Os dias se esticaram em uma ponte frágil. Eles se comunicavam por mensagens, memes de pianos engraçados, links para artigos sobre ativismo que era em Portugal. João mergulhou no trabalho, preparando um workshop para a comunidade, música e identidade, no centro LGBTQ+, do bairro Alto. Miguel, por sua vez, enfrentou a junta, uma reunião tensa onde defendeu sua posição. Minha vida pessoal não define minha liderança. Alguns saíram, mas outros ficaram, impressionados com a vulnerabilidade. O reencontro veio inesperado, uma noite de fada em Alfama, onde João cantava, não, tocava, em um pequeno clube. Miguel entrou discretamente, sentando nas sombras. Quando João iniciou uma morna melancólica sobre amores proibidos, seus olhos encontraram os dele, e as notas ganharam alma. Após o show, no beco úmido, Miguel esperava. Você estava incrível. Eu sinto sua falta, de verdade. João, exausto de lutar, cedeu, eu também. Mas sem segredos mais. Eles caminharam até a casa, mãos dadas pela primeira vez em público, um risco pequeno, mas revolucionário. Dentro, conversaram até o amanhecer, medos expostos como cordas de piano vibrando. Miguel confessou o pavor de abandono, raiz em uma infância onde o pai o ignorava por não ser homem o suficiente. João compartilhou a solidão pós-término, anos fingindo contentamento.
Você me faz querer ser inteiro, disse ele. A calmaria durou uma semana, pontuada por gestos ternos, Miguel enviando playlist de jazz para as aulas de João, João cozinhando jantar surpresa com bacalhau. Mas o destino, caprichoso como uma variação de Beethoven, preparava uma reviravolta. Uma carta chegou para Miguel, seu ex, o vazador, processava por difamação emocional, alegando que o novo relacionamento destruíra sua reputação. Ele quer dinheiro, ou vingança, rosnou Miguel, amassando o papel. João, lendo a notícia, sentiu o chão tremer. Isso é sobre nós. A resposta veio em uma ligação do advogado, sim, e pior, testemunhas falsas alegando que Miguel seduzira o ex enquanto ainda juntos. Pânico se instalou. Miguel isolou-se, cancelando encontros. João, ferido pela desconfiança implícita, explodiu em uma mensagem: se você não confia em mim para lutar ao seu lado, então acabou. A separação foi um abismo. Dias de silêncio, onde João tocava peças fúnebres de Chopin, e Miguel afundava em relatórios frios. Amigos intervieram. A irmã de João, suavizada por uma conversa honesta, ligou para Miguel: ele te ama, mas precisa de parceiro, não de salvador. Um coder da empresa, amigo de ambos agora, organizou uma emboscada, um encontro casual, no mirador de Santa Catarina. Lá, sob o pôr do sol alaranjado, eles se viram, rostos magros de saudade. Eu errei, admitiu Miguel primeiro. Med me fez te afastar. João, voz embargada, e eu te afastei por orgulho. Mas amor é isso, bagunça que vale. Eles se abraçaram, o Tejo testemunha, e o beijo que se seguiu foi de redenção, cheio de promessas sussurradas. Recuperados, enfrentaram o processo juntos. João testemunhou em uma audiência discreta, sua honestidade desmontando as mentiras. O ex recuou, envergonhado. A vitória fortaleceu-os, transformando dúvida em resiliência. E assim, o amor, testado no fogo, emergia mais puro. Primavera irrompeu em Lisboa como uma overture triunfante, azulejos reluzindo sob chuvas leves que lavavam as ruas de invernos passados. João e Miguel, agora entrelaçados em uma rotina que misturava teclas e códigos, sentiam o florescimento de algo sólido. Manhãs começavam com café compartilhado na varanda de Alfama, vistas para o castelo onde João tocava escalas matinais e Miguel respondia com playlists de bossa nova. Você me faz acordar com ritmo, brincava Miguel, roubando um beijo na nuca. Mas a sociedade, como um coral dissonante, não perdoava facilmente. O workshop de João no centro LGBTQ+, foram um sucesso, 20 participantes, de adolescentes tímidos a idosos redescobrindo identidades, mas manchetes sensacionalistas o rotularam de propaganda gay nas escolas de música. Pais conservadores protestaram na porta da academia, cartazes gritando: protejam nossas crianças. Rui, o aluno leal, defendeu-o: o senhor João me ensinou a ser eu mesmo, mas seu pai, agora dividido, faltou às aulas. João, ferido mas resoluto, confrontou o diretor: isso é censura ou medo? O homem, suando, murmurou sobre pressões externas. Miguel, ao saber, ofereceu apoio: usa a plataforma da Otimista. Faça um live stream do próximo recital, mostra o poder da música. A ideia acendeu uma faísca. João organizou Notas de Liberdade, um evento online com artistas que de Portugal, transmitido do auditório da empresa. Enquanto preparava, uma surpresa veio. A família de Miguel chegou de Coimbra, não com fúria, mas com hesitação. A mãe, uma senhora de lenço na cabeça e olhos gentis, abraçou João na porta. Ele nos contou tudo. Queremos entender. O jantar foi tenso. O pai, um ex-professor rígido, questionou: como vocês lidam com o julgamento? Miguel, voz firme, respondeu: com amor. E com vocês, se permitirem. Horas de conversa fluíram, lágrimas, risadas, histórias de uma Portugal em mudança. Quando partiram, o pai apertou a mão de João: cuide dele. Ele merece. O evento foi um triunfo, milhares assistindo, doações para o centro, mensagens de apoio inundando os chats. Mas no auge, um troll invadiu o stream, um comentário homofóbico viralizando, seguido de ameaças anônimas para João. Vocês vão pagar por corromper. A polícia investigou, mas o dano psicológico ecoou. Naquela noite, encolhido no sofá, João sussurrou: e se eu te arrastar para baixo? Miguel o ergueu, olhos ferozes: nós subimos juntos. Sempre. O verão trouxe calor e calmaria relativa. Eles escaparam para o Douro, alugando uma quinta entre vinhedos ondulantes. Lá, sem telas ou teclas, caminharam por socalcos verdes, provando vinhos que contavam histórias de terra e tempo. Miguel abriu uma garrafa de Porto envelhecido, brindando, pelo nosso vintage, maduro e doce.
João riu, mas uma nuvem pairou. Uma oferta de emprego no GEUA para Miguel, de uma gigante tech em São Francisco. É uma chance de expandir a Otimista globalmente, explicou. Mas... e nós? O dilema se instalou como uma pausa dramática. João, enraizado em Lisboa, sua música, seus alunos, sentiu pânico. Você iria sem mim? Miguel negou, mas a semente da dúvida brotou. De volta à cidade, discussões suaves viraram tempestades. Sua carreira sempre vem primeiro, acusou João uma noite, após cancelar um jantar por outra crise corporativa. Miguel rebateu, e a sua independência? Você me odeia por sonhar grande. A rachadura se ampliou com um incidente. Durante uma aula, um novo aluno, filho de um político conservador, zombou abertamente de João. Meu pai diz que gente como você não devia ensinar. O garoto saiu correndo, mas as palavras feriram fundo. Miguel, ao ouvir, explodiu, denuncie. Não aceite isso. João, exausto, retrucou, e virar mártir. Eu só quero paz. Eles dormiram de costas, o silêncio mais alto que trovões. Amigos intervieram novamente. O Coder Trans, agora confidente, organizou uma noite de jogos de tabuleiro no centro, forçando-os a rir. Vocês são como um dueto, precisam harmonizar. A trégua permitiu reflexão. Miguel declinou a oferta americana, priorizando: Lisboa é nosso palco. João, tocado, confessou: eu tenho medo de te prender. O outono trouxe o clímax inesperado. A Otimista lançava um app revolucionário, EcoVoz, para relatos anónimos de discriminação LGBTQ+ em Portugal. O evento de lançamento no Lisboa Factory era grandioso, luzes neon, DJS, celebridades. João tocaria o hino de abertura, uma composição original. Mas na véspera, um vazamento, hackers conservadores, ligados a grupos radicais, ameaçaram sabotar o app com dados falsos de perigos que era. Pânico coletivo. A equipe trabalhou a noite toda, Miguel no comando, olhos engestados. João, em casa, compunha furiosamente, canalizando raiva em melodia. Na manhã do evento, Miguel bateu à porta, exausto. Eles atacaram. Mas resistimos. João o puxou para dentro, abraçando. Então vamos brilhar apesar deles. O Lisboa Factory pulsava com energia, bandeiras arco-íris, rostos diversos. Quando João subiu ao palco, dedos voando sobre o piano portátil, a multidão silenciou. Sua peça, Tempestade e Arco, evocava caos e redenção, notas graves cedendo a harmonias luminosas. Miguel, nos bastidores, assistia com lágrimas, era para eles. Mas no intervalo, o caos irrompeu, manifestantes anti-LGBTQ+ invadiram, gritando slogans, empurrando convidados. Seguranças agiram, mas um projétil, uma garrafa, voou, atingindo Miguel no ombro. Sangue manchou a camisa, e o mundo parou. João correu, ajoelhando ao lado: fique comigo. Ambulância veio, sirenes cortando a noite. No hospital, costurando o ferimento superficial, o médico disse: foi sorte. Mas o que os levou a isso? Miguel, pálido mas firme, medo do que representamos. A notícia explodiu: ataque a evento que era em Lisboa, CEO ferido. Solidariedade inundou, protestos pacíficos, apoio de políticos progressistas, até o presidente condenando a violência. João velou Miguel, mão na dele: isso muda tudo. O outro sorriu fraco: muda para melhor. Mostra que nossa voz importa. Recuperação foi coletiva. O app lançou com sucesso recorde, downloads disparando. João e Miguel, mais unidos, planejaram o futuro, um recital conjunto, piano e violão, para arrecadar fundos contra o ódio. E em noites quietas, sussurravam planos de família, adoção, talvez, um dia. Mas o amor, como música, tem seus codas. Uma carta do ex de Miguel chegou, não vingança, mas arrependimento. Eu errei. Seja feliz. Perdão veio devagar, curando velhas cicatrizes. E assim, outono cedeu ao inverno, com eles mais fortes, prontos para o próximo movimento. Inverno abraçou Lisboa com um manto de névoa e luzes natalinas, transformando as ruas em um palco de conto de fadas sombrio. João e Miguel, sobreviventes do caos do outono, encontravam refúgio em rituais simples, caminhadas pelo rocio adornado com enfeites, chá quente em cafés escondidos, mãos aquecidas em bolsos compartilhados. O ferimento de Miguel cicatrizara, deixando uma marca fina no ombro, um lembrete tatuado de resiliência. Minha medalha de honra, brincava ele, mas João via o tremor nos olhos quando sirenes soavam ao longe. A Otimista teve que florescer após ataque, o app EcoVoz se tornara ferramenta vital,
com parcerias governamentais e prêmios internacionais. Miguel, agora ícone relutante, dava palestras sobre inclusão corporativa, sempre creditando João. Ele me ensinou que vulnerabilidade é força. João, por sua vez, expandir a academia, aulas gratuitas para jovens financiadas por doações do evento. Rui se tornara estrela, tocando solos em recitais locais, seu pai assistindo orgulhoso das primeiras fileiras. Mas sob a neve falsa das decorações, rachaduras emocionais persistiam. Uma noite de Réveillon, em uma festa íntima no apartamento de Miguel, João confessou uma insegurança profunda. Às vezes, sinto que sou o acessório na sua história de sucesso. Miguel, com champanhe na mão, congelou. Você é a partitura toda, João. Sem você, sou só ruído. Eles dançaram devagar a um fado moderno, mas as palavras pairaram, semeando dúvida. O ano novo trouxe um teste. A família de João, de Porto, anunciou visita para o carnaval. A irmã, agora aliada, avisara: os pais estão tentando, mas ainda há resistência. O jantar em Alfama foi um campo minado. A mãe elogiou a casa. O pai ficou em silêncio, olhos fixos no quadro abstrato de João, o que ele chamava de meu exílio interior. Quando Miguel chegou, trazendo doces de ovos, o ar tensionou. Então você é o CEO? Disse o pai, voz neutra. Conversa fluida sobre vinhos, mas no café, veio o golpe: João, nós te amamos, mas isso. Com ele. Não é natural para nós. João saiu da mesa, coração em frangalhos, para o terraço. Miguel o seguiu, abraçando por trás. Deixa-os processar. Mas dentro, o pai continuou: pense no legado. Filhos, netos. Miguel, ouvindo da porta, interveio calmamente: legado não é sangue, é impacto. Veja o que João faz, muda vidas. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, quebrado só pelo tilintar de xícaras. Quando partiram, um abraço rígido do pai a João: reflita, filho. A dor reverberou. João cancelou aulas, tocando peças lúgubres de Satie, questionando tudo. E se eles tiverem razão? E se eu estiver roubando um futuro dele? Miguel, paciente, organizou uma escapada, trem para Sintra, castelos enevoados como cenários de sonhos. Lá, em um palácio de conto, ele revelou um plano: adotemos. Não agora, mas sonhemos, uma família nossa, em Lisboa. João chorou, alívio misturado a medo, e o mundo ainda nos odeia. De volta, o conflito escalou com notícias: um político conservador, ligado aos manifestantes do ataque, processava a otimista por incitamento ao ódio reverso, usando o app como pretexto. Manchetes gritavam: Tech quer versus valores tradicionais. Miguel, estressado, mergulhou no trabalho, ausentando-se. João, sozinho, recebeu uma oferta, uma bolsa para lecionar em Berlim, livre de preconceitos. Vá, incentivou um amigo. Mas partir significava deixar Miguel, ou forçá-lo a escolher. A crise culminou em uma audiência pública no Parlamento, Miguel testemunhando, João na plateia, coração na garganta. O político atacou: sua agenda destrói famílias portuguesas. Miguel, voz trêmula mas firme, rebateu: minha agenda salva vidas. Veja os depoimentos no app, jovens que sobreviveram por causa dele. João, impulsionado, pediu a palavra: como professor, vejo o dano do silêncio. Amor não destrói, cura. Aplausos esparsos, mas o juiz arquivou o caso, citando falta de mérito. Vitória pírrica, a mídia os vilanizou como ativistas radicais. Ameaças online voltaram, e João, exausto, confrontou Miguel: isso é guerra. Eu não aguento mais. O outro, olhos vermelhos: nem eu. Mas fugir é perder. Eles se separaram por dias, João em Porto com a família, forjando paz frágil, Miguel em retiro corporativo, questionando prioridades. O reencontro foi orquestrado pelo destino: carnaval em Lisboa, máscaras e confetes escondendo faces. João, fantasiado de Arlequim, vagava pelo chiado quando avistou Miguel, como Pierrot, melancólico. Eu vim te encontrar, disse ele, máscara caindo. Sem você, o carnaval é cinza. Eles dançaram nas ruas, corpos colados na multidão, risos libertando tensões. Em casa, despidos de disfarces, prometeram, juntos, contra o mundo. Primavera renasceu com projetos conjuntos, um podcast, Teclas e Códigos, onde compartilhavam histórias convidados, de Rui a ativistas, teciam uma tapeçaria de esperança. Mas um twist veio: a mãe de Miguel, viúva agora, mudou-se para Lisboa, trazendo caixas de memórias. Entre elas, cartas antigas revelando que o pai, em segredo,
apoiar um amigo gay nos anos 70, um hipócrita arrependido. Ele nos amava, à sua maneira, disse Miguel, perdoando. E assim, estações giravam, amor provado em fornalhas, emergindo como uma sonata eterna. Verão de 2026 desabrochou em ondas de calor que faziam o Tejo fumegar, e com ele, um capítulo de consolidação para João e Miguel. A casa em Alfama, agora lar compartilhado, ecoava com harmonias matinais, café percolando enquanto João escalava arpejos e Miguel codificava ao som. Eles adotaram um gato, um vira-lata cinzento batizado de shopping, cujo ronronar pontuava noites de vinho e confidências. Nós somos uma família, murmurava João, traçando linhas no braço de Miguel, onde a cicatriz do ataque brilhavia ao sol poente. O sucesso profissional os elevava, o podcast viralizara, convidado por festivais como o Nós Alive para um set ao vivo. João compusera uma suíte dedicada a Miguel, portas abertas, estreada em um concerto no Coliseu dos Recreios, lotado de aliados. No camarim pós-show, flores e abraços, mas um bilhete anónimo deslizou para João: vocês acham que ganharam? Esperem. Descartado como ódio residual, mas semeou inquietude. Miguel, imerso em negociações para uma rodada de funding, viajava mais, Porto, Madrid. Ausências curtas, mas João sentia o vazio como uma pausa longa demais. Uma noite, sozinho com o gato, ele recebeu uma visita surpresa, o ex de Miguel, agora sóbrio e arrependido, na porta com olhos baixos. Eu preciso pedir perdão. Minha dor me fez machucar vocês. Conversa tensa no sofá, o homem confessou terapia, um novo começo. Ele te ama de verdade. Não estraguei isso. João, magnânimo, ofereceu chá, perdão é uma chave. Use-a. A revelação fortaleceu, mas o destino girava. Durante uma viagem de Miguel a Barcelona, João descobriu uma gravidez falsa. Não, um erro médico em chequeou. Tudo bem, mas estresse alto. Ligou para ele em pânico, mas o sinal falhou em uma tempestade catalã. Horas de angústia, imaginando o pior. Quando Miguel voltou, exausto de voo, encontrou João encolhido. Eu pensei que te perdi. Abraços se transformaram em promessas, menos viagens. Mais nós. O outono trouxe o conflito maior, um documentário sobre a comunidade queer portuguesa, Sombras do Arco-Íris, convidou-os para entrevista. Aceitaram, vendo a oportunidade de impacto. Mas o diretor, ambicioso, torceu fatos, retratou Miguel como um playboy corporativo, que usou João para a imagem. Trechos vazados causaram furor, amigos questionando, família de João duvidando. É verdade? Perguntou a irmã ao telefone. Confrontação no estúdio, vocês traíram nossa história, gritou João. O diretor, frio, é narrativa. Vende. Miguel, furioso, exigiu cortes, ameaçando processo. Dias de reuniões legais, mídia dividida, alguns elogiando coragem jornalística, outros condenando sensacionalismo homofóbico. O stress culminou em uma briga entre eles. Você me arrastou para isso, acusou João. Miguel rebateu, nós escolhemos juntos. Pare de me culpar. Silêncio gelado se instalou, dias sem toque, comunicação por e-mail profissional. João voltou às aulas com fúria contida, alunos sentindo a dissonância. Rui, intuitivo, perguntou, o amor é sempre assim, cheio de notas erradas. João sorriu triste, sim, mas as certas valem. O turning point veio de uma fonte improvável. O ex de Miguel, agora voluntário no centro LGBTQ+, ouviu do vazamento e interveio. Ligou para João, ele está destruído. Deu uma chance, eu sei como o ego dele esconde dor. Inspirado, João organizou uma noite de composição, convidou Miguel para a casa, piano pronto, sem palavras. Sentou-se ao instrumento, tocando fragmentos de Portas Abertas, Imperfeitos, Cruz. Miguel entrou, olhos úmidos, pegando o violão, improvisaram, notas se entrelaçando até a harmonia renascer. Eu sinto falta de nós, confessou Miguel, instrumento no colo. João, voz suave, eu também. Mas precisamos de limites, não mais exposição sem acordo. Pacto selado com um beijo lento, cheio de relutância e alívio. O documentário foi reeditado após pressão pública, versão honesta, premiada no Queer Lisboa. Sucesso os uniu mais, palestras conjuntas, um livro em gestação sobre amor resiliente. Mas um sussurro de mudança, João recebeu convite para masterclass em Viena, 3 meses. Vá, encorajou Miguel. Eu te espero, e visito. Inverno voltou, com neve rara em Lisboa, pintando o Tejo de branco. Eles celebraram Ano Novo no Miradouro, fogos explodindo como acordes finais. Para mais tempestades superadas, brindou João.
Miguel sorriu, e portas sempre abertas. O ciclo das estações completava seu giro, levando 2027 com promessas de maturação. João partira para Viena, uma sinfonia de salões barrocos e alunos ávidos, mas cartas diárias e chamadas noturnas mantinham o laço tenso como uma corda de violino. A cidade é linda, mas sem você, é só palco vazio, escrevia ele. Miguel, gerenciando a otimista de um escritório agora decorado com fotos deles, respondia, volto logo. Lisboa te espera, e eu mais. A ausência testou, mas fortaleceu. João voltou bronzeado por verões austríacos, compondo uma peça inspirada em Strauss misturado a fado, Valsa do Tejo, dedicada ao retorno. O recital de boas-vindas em Alfama lutou, família, amigos, até o político outrora inimigo, agora aliado relutante. Miguel, na primeira fila, aplaudiu de pé, olhos dizendo o que palavras não alcançavam. Mas o destino, maestro caprichoso, reservava o ato final. Uma crise global, recessão tech, atingiu o otimista, funding cortado, demissões iminentes. Miguel, ombros curvados, confidenciou a João, pode acabar tudo. Noites de insonia, onde ele andava pela casa enquanto João tocava lâminas suaves de Debussy para acalmar. Nós reconstruímos, prometia João. Como sempre. O Nadir veio em uma reunião catastrófica, investidores puxando fora, alegando instabilidade pessoal, código para o relacionamento deles. Miguel explodiu, minha vida é minha força, não fraqueza. Saiu furioso, dirigindo pelas estradas sinuosas do Estoril, onde parou em um penhasco, vento atlântico uivando. Lá, ligou para João, eu desisto. Vendo tudo. Voz quebrada, e quando desespero. João, em pânico, pegou o carro, chuva torrencial, limpadores ritmados como coração acelerado. Encontrou no miradouro, silhueta contra o mar furioso. Não desista de nós, suplicou, abraçando apesar da umidade. Lembra a tempestade que nos uniu? Isso é só outra. Horas sob a chuva, almas nuas, Miguel confessando pavor de falhar, de ser o fraco que o pai previra, João revelando sua própria ambição secreta, abrir uma academia que era em Lisboa, mas temendo rejeição. A catarse librou, juntos, reinventamos, decidiu Miguel. De volta, ele pivotou a empresa, focando em apps acessíveis para comunidades marginalizadas, cortejando investidores éticos. João, ao lado, usou contatos vienenses para parcerias culturais. Milagres aconteceram, um anjo investidor, uma viúva que era de Setúbal, injetou capital, tocada pela história deles. O renascimento culminou em uma gala de relançamento, salão no Four Seasons, João tocando abertura, Miguel discursando sobre reinvenção através do humor. Convidados, de codas a compositores, ergueram taças. Mas o verdadeiro clímax foi privado, após, em um quarto de hotel com vistas para o rio, eles trocaram votos informais, anéis simples de prata, gravados com porta aberta. Para sempre, em melodias e códigos, jurou Miguel. João, lágrimas nos olhos, e em todas as tempestades. Anos se seguiram em crescendo, a Academia de João floresceu, e quando risadas de alunos diversos, a otimista globalizou, com escritórios em Berlim e Porto. Eles adotaram, um menino de 8, órfão de Faro, batizado de Tejo, ensinando-lhe piano e programação. Família expandida, pais reconciliados, visitas cheias de netos postiços. E toda noite, sob estrelas lisboetas, João tocava para sua família, notas que contavam de portas abertas em noites chuvosas, de amores que desafiavam céus. Pois no fim, a sinfonia da vida não era perfeita, mas autêntica, cheia de pausas, dissonâncias, e um amor que, como o Tejo, fluía eterno.